Irmãos, nós vivemos um período que eu acho que, por mais que nós desejássemos imaginar, nós dificilmente conseguiríamos imaginar uma fase tão complicada da história. A crise se abateu sobre a humanidade, vem provocando efeitos de todos os lados. Nós temos milhões de doentes, milhares de mortos, perda de emprego, enfermos em nossas casas, em nossa igreja, dentre os nossos amigos. Não sei quanto a vocês, mas eu conheço mais de uma pessoa que veio a óbito por conta de Covid, assim, pessoa próxima. A crise na saúde pública, a crise no governo, os médicos administram remédios na expectativa de que produza algum efeito positivo, eles também não sabem. Essas são algumas das ocorrências, algumas das marcas desse tempo presente que se inaugurou de uma hora para outra. Eu estava outro dia desse conversando em casa com as crianças, essa questão de escola, e a gente estava lembrando o seguinte: no começo era 15 dias em casa, então virou uma pequenas férias assim, né? 15 dias, que coisa boa, daqui a pouco, 16º dia você volta. Isso aí já tem um ano e pouco, e sem nenhuma perspectiva de a gente tenha uma evolução objetiva. Vivemos um momento no qual não é mais possível, vou dizer, vivemos um momento onde não é mais possível nós falarmos e ouvirmos apenas a respeito das promessas de Deus. Esse tempo de falar e de ouvir a respeito das promessas de Deus acabou. Contar, estudar, falar, ouvir a respeito das promessas de Deus é muito bom, mas não é suficiente. É necessário vivermos as promessas de Deus. Passamos por um período, como sociedade, como mundo, que nós precisamos viver as promessas de Deus. Precisamos experimentar as promessas que Deus cuidadosamente registrou em sua palavra. A Bíblia, do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo de Apocalipse, ela é recheada de compromissos que Deus, por sua boa vontade, estabeleceu para conosco. São promessas, são ações que Deus resolveu nos assegurar. É preciso vivê-las. Durante muito tempo, nós falamos a respeito delas, nós estudamos a respeito delas, mas esse tempo passou. Eu penso que nós entramos num momento da nossa história, como cristãos, como igreja, que temos que nos inspirar lá no que aconteceu com Jó. Jó, no capítulo 20, capítulo 42, 5, ele fala o seguinte: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Eu penso que o tempo presente deve ser alguma coisa mais ou menos assim: antes eu conhecia as suas promessas e poder de ouvir falar, agora eu os conheço por experiência própria. O tempo de ouvir falar acabou, temos que entrar no tempo da experiência, no tempo de experimentar as promessas de Deus. É preciso passarmos para um novo momento de relacionamento com as promessas do Senhor. As promessas do Senhor são amplas. Seria impossível tentar descrevê-las ao todo. Só para citar algumas. Em 1 João 2,25, nos é prometida a vida eterna. Em Mateus 7,11, nos é prometido por Deus, em sua palavra, que as nossas petições
serão ouvidas. Em Tiago 5:1, nos é prometido a cura das enfermidades. Em Jeremias 29:1, nos é prometido achar a Deus. Em Mateus 6:31-32, Deus nos assegura, nos promete que Ele vai cuidar do nosso futuro. Em Marcos 16:17, Ele fala que sinais seguirão a igreja de Cristo. Penso que no presente momento, chama a atenção de todos a necessidade da intervenção do Senhor para a cura de enfermidades. Existem muitas outras promessas de Deus registradas na Bíblia, todas esperando por serem experimentadas, vividas por nós. Mas se coloca a pergunta: o que devemos fazer, como devemos agir para experimentarmos as promessas de Deus? O que é necessário fazermos para ver essas promessas do Senhor cumpridas em nossas vidas? O apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 2, do livro da carta aos Romanos, ele nos mostra esse caminho. Ele nos diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos diz, através da revelação concedida a Paulo, que o caminho para experimentarmos a vontade de Deus, da qual fazem parte as suas promessas, ele nos revela nesse capítulo 12, versículo 2. Primeiro passo, primeiro estágio para nós avançarmos e deixarmos de ouvir e de falar, para iniciarmos um processo de experimentação, de experiência viva com as promessas de Deus, está logo no começo desse versículo: não vos conformeis com este mundo. Para experimentar as promessas de Deus, não podemos pensar e agir conforme o mundo age. A primeira coisa que devemos fazer nesse caminho de experimentar a vontade de Deus é não ter uma mente de acordo com o mundo. O cristão é um ser sobrenatural. João Luiz, o que você está falando? Eu estou dizendo exatamente isso. O cristão é um ser sobrenatural. O ser natural, o homem natural, ele nasce um corpo e um espírito. Após a sua conversão, quem passou a habitar no seu corpo? O Espírito Santo, o divino, o sobrenatural. Então, esse divino te fez nascer de novo. O cristão é um ser num qual num corpo habitam dois espíritos, o seu espírito e o Espírito Santo de Deus. Isto é sobrenatural. Nós não podemos guiar as nossas vidas pelo natural, pelo comum, porque nos foi dada uma natureza diferente. Esta natureza precisa impactar todo o nosso ser. Se tivermos nas nossas mentes, visões, esperanças e corações moldados pelo mundo, ainda que sejam pelas coisas virtuosas deste mundo, não experimentaremos as promessas de Deus. Vou repetir o que eu estou dizendo. Se nós tivermos as nossas mentes, os nossos corações, as nossas expectativas moldadas pelas expectativas do mundo, pelas visões do mundo, pelas esperanças do mundo, nós não experimentaremos as promessas de Deus. Por quê? Poderia alguém perguntar. Por um motivo simples. Porque o que você está buscando
não é a manifestação de Deus na sua vida, não é o cumprimento de Deus, das promessas de Deus na sua vida. Você, moldado pelos padrões, pelos nobres padrões, eu não estou dizendo moldado pelo pecado do mundo, não, eu estou dizendo moldado pelas expectativas das ciências, as expectativas da economia, as expectativas dos governos. Se a sua mente, se o seu coração se moldar por isso, você vai esperar destas coisas, e esperando dessas coisas, você não busca as promessas de Deus. Como é que está escrito? Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Se não bater, se não buscar, não acha. As promessas nos estão disponíveis. O Senhor promete cuidar da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. O Senhor promete curar as nossas enfermidades. Mas aonde nós vamos buscar esse poder para atuar em nossas vidas? Naquilo que o mundo acha, naquilo que o mundo promete? Se buscarmos, nós encontraremos o que no mundo há. Se você bater na porta do mundo, as portas dos céus não se abrirão. Para que as portas dos céus se abram, nós precisamos bater na porta de Deus, buscar o cumprimento das promessas dele nas nossas vidas. E para isso, nós temos que recusar os padrões do mundo. Se a sua mente e o seu coração confiarem naquilo que o mundo oferece, não se surpreenda se você não experimentar as promessas de Deus. Elas vão continuar válidas, elas vão continuar disponíveis, mas não experimentadas. Sem reconhecer a existência de um verdadeiro arsenal divino contra a crise, o cristão amoldado ao mundo fica inerte diante do sobrenatural de Deus. Você vai contar com o que há no mundo, você vai contar com o que existe, e você vai estar deixando de lado o extraordinário, o especial, as promessas de Deus. Não deixe que a sua mente se limite aos recursos que o mundo oferece. É o que o apóstolo Paulo nos fala. Não vos amoldeis a esse mundo. Não deixe que a sua mente, seu coração se amolde. Deixe-se moldar pela perspectiva de Deus. Não vos conformeis com este mundo, a este mundo. Ele nos diz no segundo passo, segundo caminho, segundo passo na direção de experimentarmos as promessas de Deus em nossas vidas. O segundo passo para deixarmos as promessas de serem simplesmente faladas, para colocarmos elas no nosso campo de experiência de vida. Ele coloca: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para experimentarmos, queridos, as promessas de Deus e o seu poder, precisamos ser transformados no nosso modo de pensar e de agir. O cristão é um ser sobrenatural e ele deve agir de modo sobrenatural em seu dia a dia. Para que isto aconteça, é necessário pensar e agir de uma forma coerente com aquilo que o Espírito de Deus nos fala e com aquilo que a palavra de Deus nos registra. Precisamos agir de modo coerente com o sobrenatural. Precisamos olhar para o mundo, olhar para as crises quando nos abatem e entender
que há algo superior e maior, que tem plena possibilidade de dar conta dessas crises, que são as promessas de Deus. A transformação a que Paulo se refere faz com que passemos a perceber, a ver, a enxergar coisas sobrenaturais que Deus revela e que o mundo não pode ver. A transformação da mente a qual o apóstolo Paulo se refere ao dizer transformai-vos pela renovação da vossa mente, faz com que a nossa mente perceba realidades que antes nós não as víamos. Lembra-se lá do episódio quando Pilatos chegou para Jesus e falou: você não sabe que se eu quiser eu posso te mandar matar ou posso te soltar? Lembra-se do que Jesus falou? Nenhum poder você teria se o alto não tivesse dado, se Deus não tivesse te dado. Ou seja, Pilatos estava ali olhando aquela realidade visível à luz, que a luz revela, mas Jesus estava olhando muito mais amplo. As pessoas que foram criadas ao redor de Jesus, vizinhos dele, olhavam para ele e diziam: não, aquele dali, ele é o filho de Maria, ele é o filho de José. Mas outros olhavam para ele como João e falou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que a gente consiga enxergar as possibilidades que Deus nos dá diante das crises que se abatem em nossas vidas, nós temos que mudar. Lá do servo lá, Pedro, vou defender o meu mestre. Talvez se eu estivesse lá, tivesse feito a mesma coisa, pegava o que estava na mão e vai tentar defender. O que Jesus falou para ele? Pedro, para, você acha que se eu quisesse, eu não pediria ao Pai, e Ele mandaria mais do que 12 legiões de anjos para resolver essa situação? Ô Pedro, abre os seus olhos, enxerga para além, pensa com o pensamento que Deus te deu. 12 legiões representavam mais ou menos 36 mil anjos. Você imagina que tinha um gato pingado lá de alguns soldadinhos com os porretes na mão, coisa semelhante, vem 36 mil anjos. Ia sobrar um anjo só e acabava com todos eles, não resolvia o problema. Tinham 36 mil. Ou seja, a perspectiva de Pedro estava fechada. Se nós quisermos enxergar as possibilidades das promessas de Deus, se nós quisermos trazê-las para a nossa experiência de vida, nós temos que tratá-las como realidade possível, palpável, disponível para as nossas vidas. Precisamos, para isso, mudar o nosso modo de pensar. A percepção da vida que um cristão deve ter, deve ser a mesma que Jesus teve. A perspectiva do cristão não pode ser dominada por este mundo. Ele conhece a Deus e o seu poder, e isto precisa produzir um impacto sobre toda a sua forma de perceber e de viver. Nós somos educados socialmente para estudarmos, desenvolvermos profissão, contrata um plano de saúde, faz um pé de meia, uma aposentadoria, uma coisa qualquer, na expectativa de que a vida vá andando, daqui a pouco, bumba, acontece uma crise, estoura um problemaço como esse. Cadê o plano de saúde? Cadê a aposentadoria? Cadê carro? Cadê isso? Cadê aquilo outro? Nada disso vale. Não resolve. Nós não podemos nos guiar por essa perspectiva do mundo. O mundo guia-se assim, porque o mundo não conhece as possibilidades que há em Deus. Nós conhecemos, mas não podemos deixar de vivê-las. O que fazer quando alguém enferma, fica doente, como por exemplo nós temos
queridos nossos doentes. Vamos dar medicamento? Vamos, mas antes, vamos orar ao Senhor pedindo a cura. Senhor, cura a enfermidade, Senhor. Senhor, sara. Agora, se o Senhor quiser usar o conhecimento que Ele deu aos homens, Ele vai usar. E o corpo vai reagir aos medicamentos e o resultado vai ser positivo. Agora, se você não orar, se você não clamar, a promessa vai ficar lá inerte, porque você não está buscando, porque você não está batendo na porta. No que esperar? É claro que Deus utiliza os conhecimentos que Ele deu aos homens. Foi exatamente para isso que Ele os deu. Eu penso que o conhecimento que Deus nos dá é como a chuva, que molha a terra e molha a todos. A Bíblia nos diz isso, que Deus dá as chuvas, dá as estações, que abençoam os homens de um modo geral. O conhecimento é assim, o conhecimento Deus derrama, como a chuva, para que os homens possam viver melhor, e devemos utilizá-los. Mas não devemos confiar neles jamais. Mas não podemos deixar a nossa perspectiva de vida limitada a estes conhecimentos que os homens possuem. Há uma verdadeira veneração do conhecimento. As ciências parece que se tornaram um Deus do século presente. Isso me lembra um pouco lá a serpente de bronze que Deus mandou fazer. O povo havia pecado, estavam sendo picados por cobra e morrendo como consequência do seu pecado no deserto. E aí Deus dá uma solução. Olha, coloca uma cobra, faz uma cobra de bronze, coloca numa haste. Quem olhar para aquela cobra, e ali estava prefigurado a Cristo, quem olhar para aquela cobra será curado. E assim o povo se safou. Tempo depois, essa cobra começou a ser adorada. Passou a ser feita idolatria a partir desse símbolo. Temos que tomar cuidado para não venerar, para não idolatrar aquilo que Deus dá. A nossa confiança está em quem? No Deus que dá o conhecimento ou no conhecimento que Ele deu? Nossa confiança não pode estar no conhecimento que Deus deu. Tem que estar no Deus que dá conhecimento. Como agir diante de situações que se abatem na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, e criam uma crise como essa que estamos vivendo. Como agir? Agir com uma mente que reconhece e que se vale das promessas sobrenaturais que Deus deu aos homens. A questão, em síntese, não está em saber se Deus utilizará os conhecimentos, dentre os quais os conhecimentos médicos, dados por Ele aos homens, ou se irá agir de modo direto e sobrenatural. A questão está em saber onde está depositada a sua confiança. No conhecimento que Deus concede aos homens, ou no Deus que concede os conhecimentos. Sem considerar que a medicina tem por si, ela é intrinsecamente limitada. Ela é intrinsecamente limitada. O conhecimento humano, ele é intrinsecamente restrito. Enquanto a medicina, por exemplo, tenta entender alguns processos do corpo humano, na busca de criar alguma solução ou mitigar danos das doenças, o poder de Deus faz com que a doença incurável de um paralítico desapareça e a força física retome ao seu corpo,
que antes precisava ser carregado por amigos. Aquele episódio onde desceram um homem paralítico e que saiu ele carregando a sua maca. O poder de Deus faz com que o braço de um homem que nasceu mirrado, ressequido, cresça à vista de todos, de uma forma inexplicável para os homens. Faz também com que um adulto, que nunca viu a luz do dia, veja e em seguida ande sem sentir desconforto algum. No que confiar nos momentos de crise? O que buscar nos momentos de crise? Para que lado olhar? Como pensar? O apóstolo Paulo nos diz: transformai-vos pela renovação da sua mente. Sabe de uma coisa? Você tem uma mente nova. Ô Luiz, você de novo está falando uma coisa que não faz muito sentido. Vamos ver. O que a Bíblia nos diz? Nós temos a mente de Cristo. A nossa mente é uma mente transformada. Deixe que a mente de Cristo conduza os seus pensamentos. Como fazer isso? Olhe para as promessas de Deus como algo palpável, como algo tocável, como algo suscetível de ser experimentado em sua vida. Se existe um medicamento que Deus deixou o homem desenvolver para lhe tratar, tome, mas confie em Deus. Se há conselheiros que podem te ajudar a refletir, ouça-os, mas confie em Deus. Não troque a confiança e a experiência das promessas de Deus por qualquer outra coisa. Sabe por quê? A medicina falha, os conselheiros falham, a economia falha, a política falha, mas Deus nunca. As promessas dele, nunca. Jesus colocou que nem mesmo uma pequena fração da palavra deixará de ser cumprida. Nem um tio, nem uma mínima porção. Imagina aquelas onde Deus cuidadosamente registrou para firmar as suas promessas em relação a nós. Por que que Deus colocou as suas promessas na Bíblia? Alguém tem ideia? Alguém tem ideia? Por que que Deus colocou as suas promessas na Bíblia? Com que finalidade? Com que objetivo? E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Que coisa maravilhosa! Deus não faz só promessa, Deus simplesmente não promete. Ele promete e fala o seguinte: eu quero que vocês experimentem, eu quero que vocês provem, eu quero que vocês vivam, eu quero que vocês tenham experiências comigo. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo, é isso que Deus está nos dizendo através do apóstolo Paulo. Olha, não se conformem, não se limitem a esse mundo, não se limitem a esse mundo, abram as suas mentes, transformem as suas mentes e percebam que as promessas que eu lhes faço, diz Deus, são para serem experimentadas, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus estão as promessas deles para nós.
As promessas de Deus são realidades atuais. Em primeiro lugar, são realidades atuais. As promessas de Deus não valeram para o Velho Testamento, não valeram para a época dos apóstolos, não. As promessas de Deus são válidas o tempo todo. Como é que você sabe disso? Deus muda? Não? Deus muda? Não. A Bíblia diz o quê? Que em Deus não há sombra de variação, não há hipótese de variação. Sabe aquelas promessas que eu me referi? Dar a vida eterna, atender aos pedidos, curar enfermidades, ser achado pelos homens, cuidar do nosso futuro e sinais da manifestação de Deus em nossas vidas. Essas promessas, elas estão vigentes o tempo todo. Jesus as assegura. Não há sombra de variação em Deus. E o que Ele quer que nós façamos? Ele quer que a gente experimente. Essas promessas foram feitas para serem experimentadas. Aí eu pergunto, na hora da crise, para onde você corre? A porta que você abrir, é essa que vai se abrir. Se você bate na porta das promessas do Senhor, na porta que o Senhor colocou, elas serão abertas. Mas se você bater em outra porta que o mundo oferece, são essas que serão abertas. Você vai experimentar coisas que não são aquelas que Deus reservou para você. Ah, mas Deus só deve ser acionado assim para uma situação quando for muito grave. Uma situação simples, não. Uma outra besteira. Não é assim. Qual era a grande enfermidade que a sogra de Pedro tinha? Febre. Estava com febre. Estava com febre. Jesus a curou? Curou. Mas tinha um outro que estava morto há 4 dias. Jesus ressuscitou? Ressuscitou. O poder de Deus, ele está disponível na vida dos crentes. Mas os cristãos acabam olhando para lados que não importa em confiar em Deus. Eu não consigo entender isso. Nós precisamos deixar aquele tempo da vida de Jó anterior para trás. O tempo de dizer, eu ouvi falar, eu sei, lá em Mateus, capítulo tal, está escrito isso. Todo mundo sabe, até o diabo sabe, diga-se de passagem, e sabe melhor do que a gente. Lamentavelmente. Mas não, ele não pode experimentá-las. Só nós as podemos. Só nós as podemos. E o que vamos fazer com essas possibilidades, com esse arsenal anticrise que Deus nos dá? Esperar medidas governamentais? Não faz sentido. Nós somos seres sobrenaturais e devemos agir como pessoas sobrenaturais, nas quais o poder de Deus opera e faz coisas que a mente humana não consegue entender. Precisamos olhar para as promessas de Deus como algo assim, à nossa mão. Precisamos olhar para o prover de Deus como algo disponível. Está doente? Ora. E como você não sabe a forma que Deus vai agir, toma um remédio, confiando em Deus. E se Ele quiser agir de modo sobrenatural, você não vai precisar tomar remédio algum. Porque é assim que Deus opera e sempre operou. É assim que Ele sempre se manifestou.
Perdeu um emprego? Ora. Teve um conflito familiar, faz o quê? O que faz? Não estou ouvindo, gente. Ora. Ora. O Senhor está com as suas promessas disponíveis para a gente poder experimentá-las, vivê-las. Nós precisamos confiar e bater na porta de Deus. Quem me garante que isso vai dar certo? Pergunta difícil, né? Quem me garante que isso vai dar certo? Vamos voltar lá para o texto. Trouxe folha demais. Geralmente eu trago computador, já trouxe folha. Olha lá o texto, ó. Para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita, a agradável promessa de Deus, das quais fazem parte a sua vontade. Mas de quem é a promessa? De quem é a promessa? Do João Luiz? A promessa é minha? Quem é que prometeu? Deus prometeu. Deus prometeu. Quem é que resiste à vontade de Deus? Quando Deus resolveu fazer o mundo, Ele fez o quê? Fez. Eu quero que o mundo surja. Haja. Quando Ele quis criar os animais, Ele os criou. A vontade de Deus, ela vem acoplada a ela o poder de Deus. Quando Deus faz uma promessa, essa promessa ela traz junto dela o poder de realizar. Não é o meu poder, não é o seu poder, não é o nosso. Se dependesse de nós, seriam promessas vazias. As promessas dos homens são promessas vazias, mas as promessas de Deus, elas vêm carimbadas com o poder de Deus. E contra o poder de Deus, nada, nem ninguém se opõe. Então nós podemos ter plena convicção de que as suas promessas se cumprirão. O que eu devo fazer quando bate a crise à minha porta? Orar, clama ao Senhor, se coloca de joelhos, busca a intervenção sobrenatural de Deus. Você está falando assim, sobrenatural? Estou falando exatamente isso, sobrenatural de Deus. Vê se você consegue entender que a sua mente tem que pensar, ponderando coisas que o homem natural não pondera. Você tem que entender que há um sobrenatural disponível e operando na sua vida. E que Deus fez promessas que são cumpridas a partir do poder dEle. A quem socorrer? A quem pedir socorro? A Deus. A Deus. A Deus resolveu usar, sei lá, um engenheiro, um arquiteto, um médico, um advogado. Ele é Deus, Ele usa quem Ele quiser. Usou até uma mula, quanto mais homens inteligentes. Mas é Deus que a gente tem que procurar, e é nele que nós temos que confiar. Já pensou nessa pandemia, confiar em medicina, em ciência? Então, um batendo cabeça, um fala uma coisa, outro fala outra. Confiar em Deus. Tomar as providências, é claro. Aqui, ó o álcool aqui, ó. Claro, Deus não nos manda ser imprudentes. Imprudência, sabe qual é o nome de imprudência? Tentar a Deus. Não devemos fazer isso. Queridos, as promessas sobrenaturais de Deus estão à nossa disposição. Para vivê-las, nós temos que recusar esse modo de pensar, os limites do mundo. Olha, isso aqui eu paro. Não, aqui não, você não para. Até aqui Deus usou você. A partir de agora Ele não vai mais te usar. A partir de agora Ele vai intervir.
Precisamos abrir nossas mentes e entendê-las. Daqui a pouco eu falo com a irmã, tá bom? Que eu não estou conseguindo ouvir direito. Não. Tá bom. Então, nós precisamos trazer à nossa mente as possibilidades, o arsenal que Deus nos disponibiliza. Ele tem intervenções que deseja fazer em nossas vidas, mas se nós batermos na porta do mundo, não abriremos as portas do céu. As promessas de Deus são para serem o quê? Vividas, experimentadas, na plena convicção de que serão cumpridas, porque foram feitas por alguém que cumpre o que faz. Alguns raciocínios finais para terminarmos. Nunca se acostume a esse mundo. Não vos conformeis a este mundo, diz o apóstolo Paulo. Não limite a atuação das promessas de Deus em sua vida, olhando apenas para as soluções que o mundo possui. Não limite a atuação das promessas de Deus em sua vida, olhando apenas para as soluções que o mundo possui. Não limite as possibilidades apenas ao que existe no mundo. Deixe-se transformar pelas promessas do Senhor. Creia. Desenvolva uma visão do arsenal anticrise, que são as promessas de Deus, e ore pelo cumprimento delas em sua vida. Seja ousado. Seja ousado. Ouse no Senhor. Se o Senhor prometeu, peça, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Ore pela cura de enfermidades, ore pelos cuidados de Deus, ore pelas manifestações visíveis das promessas dEle em sua vida. Experimente, e você vai ver as promessas se cumprindo na sua vida, na vida dos que estão ao seu redor. Eu espero que nós ousemos no Senhor. Em Salmos 118, 5, 8 e 9, diz o seguinte: na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que em príncipes, em governos, em ciências, qualquer uma delas. Aonde você está buscando socorro? Isso vai definir o tipo de porta que será aberta.